qual é a principal coisa que a gente precisa quando a gente vai montar um water cooler custom? Os conectores. Então, os tipos de conectores. Vamos para o principal agora, né? Vamos pegar o principal logo de cara. Esses conectores são os conectores que a gente conecta o nosso tubo, seja ele de acrílico ou PETG, para fazer um water cooler custom, fazer um loop de tubos rígidos, tá? Como ele funciona? Rapidinho aqui para vocês verem. Ele é dividido em 3 partes. A parte da rosca e da capa. E temos essa borracha aqui. Essa borracha ela é essencial para a vedação. Com o nosso tubo aqui, a gente tem que entender que essa borracha vai na ponta, o cover vai ficar aqui, essa borrachinha ela vai entrar justo aqui, certo? E aí, quando eu colocar o cover aqui, eu venho e faço o rosqueamento disso daqui, para o tubo ficar mais fixo, certo? Então, dessa maneira, eu consigo isolar a água para ela não sair. Porque o risco aqui, o maior risco é, mesmo que a água seja desmineralizada e ela esteja dentro da certificação dela de water cooler, de líquido para radiadores, ela vai capturar partículas metálicas dentro do radiador e dentro do bloco, porque tem cobre e tem alumínio. Então, se pingar isso, se vazar isso no teu computador, pode danificar sim. Não acreditem naqueles líquidos que o pessoal fala, não vai vazar e não vai ter problema. Vai ter problema sim, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, fazer uma conexão aqui, ideal e correta, da forma correta, é a mais importante. Nós temos então 12 desses conectores. São conectores para tubo de PETG. Esses conectores aqui são os conectores que não vão diretamente no tubo. Eles são para conectar ou no bloco, ou no radiador, ou no reservatório. E aqui a gente tem uma rosca, né? E essa rosca se chama rosca 1/4. Olha só, eu consigo conectar a rosca aqui. E se eu pegar, por exemplo, o nosso bloco, então quando eu vou fazer um loop, eu vou falar que eu vou blocar o meu processador ou blocar a minha GPU. E aí eu consigo colocar aqui, ó, certo? Um exemplo, né? Eu consigo colocar o tubo aqui. Então nós temos 4 unidades de 50 centímetros, ou seja, 2 metros de tubo PETG. Nós temos 12 conectores para tubos de PETG, certo? De 16 milímetros. Nós temos 2 extensores. Esses extensores podem ser conectados nesses caras aqui também. Nós temos 4 unidades desses de 90 graus com a rosca. Nós temos 2 desses aqui que são angulados em 45 graus. E nós temos 3 unidades desse cara aqui que é só joelho com 2 roscas. Ou seja, eu vou precisar de um. Ele é basicamente um extensor só, né? Para curva. Ó. Então, e eu tenho pronto ele já com a rosca assim, né? Igual que a gente colocou lá. Dessa forma aqui. São 2 componentes que têm a mesma função, porém esse aqui ele já tem a rosca para conexão. Então, professor, para que eu precisaria desse cara aqui? Olha só que legal. Eu precisaria dele, por exemplo, para colocar no radiador. Ó. Aqui eu tenho um radiador. Vamos tirar aqui essas proteções. Essa proteção aqui, ela é rosca 1/4 também. E aí eu consigo colocar aqui. E eu também consigo colocar isso lá no meu reservatório. Tá? Então eu tenho dessa forma aqui, consigo colocar ele dessa forma. Eu consigo colocar isso aqui dessa forma, por exemplo. Ó, vamos botar ele para cá. Consigo colocar ele assim. E aí eu consigo colocar o meu tubo aqui. Certo? Claro que não vai ficar comprido assim. A ideia é a gente dobrar ele, é a gente cortar ele e fazer as adaptações e conexões. Tá? Então, a ideia de vocês é desenhar um projeto com esses componentes para a gente fazer o nosso loop. Então, relembrando vocês, um loop passa pelo processador, a água remove a caloria do processador, vai para o radiador com as ventoinhas ele vai fazer a refrigeração, né, desse líquido, saindo do radiador ele entra pro reservatório, e do reservatório ele vai pro processador novamente. Então ele completa o nosso loop. Para que eu preciso de um water cooler custom? Quando eu tenho processadores com um TDP muito alto. Por exemplo, a linha da Intel, 14ª geração, por exemplo, a linha Ultra, ela esquenta bastante. São processadores que estão esquentando bastante. E 9 de 14ª geração, por exemplo, é um processador que encaixa muito bem com o water cooler custom. Infelizmente,
Infelizmente, infelizmente. É legal porque você vai trabalhar num projeto desse, mas quem comprar um i9 hoje fica refém de um I/O muito bom, muito caro, como vocês viram naquele projeto que eu mostrei para vocês, né? Foi colocado um water cooler selado de R$ 2.000 para poder refrigerar um processador de R$ 3.000. Então, só entre processador e refrigeração, 5.000. Com R$ 2.000, R$ 2.500, hoje você monta um water cooler custom também. Então, entre você gastar um dinheiro alto, um dinheiro maior em um water cooler selado, você tem a opção de estar fazendo um water cooler custom. Antes de vocês iniciar o projeto de vocês aí, eu vou fazer um exemplo de loop aqui no quadro, baseado neste gabinete, tá? Então vocês podem ver aqui, vai ser a área da placa-mãe, é uma Z890, ok? Uma Z890. O processador vai ficar mais ou menos nessa região. O radiador, eu tenho a opção de colocar as mangueiras para baixo ou para cima. Mas, professor, nas aulas, o senhor ensina que o radiador ele tem que ficar numa posição que não afete a bomba, né? Para não ficar forçando a bomba. Então, por quê? Porque tem gente que coloca o radiador lá embaixo, por exemplo. E aí a bomba ela tem que fazer um esforço para empurrar o líquido e ele subir de novo. Ou seja, tá forçando a bomba. Quando ele está no nível da bomba, ela tem menos esforço. Não que ela não vai empurrar, mas ela tem menos esforço. Quando eu estou fazendo um water cooler custom desse, a bomba ela é muito mais forte. Então, se você quiser colocar de ponta cabeça, não vai mudar nada, vai funcionar. Então, supondo que eu queira colocar aqui, ó, a mangueira saindo daqui, né? Os dois tubos saindo daqui, dois aqui, e o reservatório eu posso colocar lá embaixo, lá em cima, ou pendurado aqui, né? Onde eu quiser colocar, eu consigo colocar ele. Então, nesse quesito, eu vou fazer um loop para vocês verem aqui. O bloco do processador são dois conectores, certo? O nosso radiador vai ficar aqui, são dois conectores, vou fazer embaixo, ó, fazer embaixo. E o nosso reservatório, vou colocar ele como se ele estivesse aqui embaixo também. Reservatório mais bomba, né? Aí daqui vai pro processador, vai pro processador. Então, o loop começou daqui para cá, né? Então, tô pegando a água do radiador, tô jogando dentro do reservatório já refrigerada, já gelada, tá entrando dentro do processador, tá removendo as calorias do processador, tá deixando a água mais quente, a água está aumentando de temperatura porque o processador está quente. E aqui eu consigo brincar, né? Vou ver o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma curva com o tubo. Aqui eu boto um joelho de 90 graus. Aqui ele vai fazer uma curva assim, por exemplo. Vai passar por cima aqui do radiador. Aí vai dobrar aqui e vai descer aqui, por exemplo, né? Então isso aqui é um loop, né? Eu tenho o processador, eu tenho o radiador e o reservatório. E aqui, por exemplo, eu tenho a bomba, então, empurrando o líquido para o processador, do processador entrando no radiador, refrigerando e saindo de volta. Lembrando que o radiador ele funciona assim, né? Ele entra por aqui, dentro das aletas, e ele volta para sair por aqui, né? Ele não, ele vai fazer, ele vai percorrer todo aquele caminho como vocês tinham visto. Vou pegar aqui para vocês verem. Ó, assim, ó. Né? No caso aqui a gente vai fazer inverso. Se eu coloco aqui, ele não vai só pular de um lado para o outro, né? Ele tem que passar por tudo isso aqui e voltar. E exatamente dentro dessas colmeias aqui é onde o vento da nossa ventoinha vai estar passando e é ali que vai baixar a temperatura, né? Então por isso que radiadores water coolers custom eles são muito eficientes. Por quê? A gente está usando um radiador que é igual aos outros, está usando um radiador que é igual aos outros, ou cobre ou alumínio. Porém, a velocidade com que a água está passando ali é muito maior. Né? E o bloco geralmente ele é melhor do que o water cooler padrão. Diga. A placa mãe então vai aqui. A placa-mãe vai aqui, daqui até aqui. O nosso bloco vai ficar aqui. O bloco aqui de cobre vai ficar aqui, certo? As mangueiras vão sair daqui. Aqui a gente tem o radiador e embaixo a gente vai ter o reservatório. Esse gabinete aqui, ele é o Blade X, né? Como eu havia falado para vocês. É um gabinete aberto, então a gente tem muita possibilidade de trabalhar aqui com essas mangueiras, né? então, aqui está o bloco. O ideal é que vocês utilizem todos os conectores, né? Todos os conectores.